Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com grande alegria e com grande honra para nós estarmos agora na nossa série chamada Provérbios, aqui na Ruios Academy, aonde nós estamos agora no capítulo 10. Então, estamos avançando para esse propósito e você, junto comigo, pode ser uma pessoa, um propagador agora, abreviando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É quando você agora está se inscrevendo no canal, quando você está agora compartilhando, ativando o sininho, entendendo as nossas notificações e agora você ser mais um mensageiro das boas novas do Senhor. No capítulo 10 de hoje, nós vamos estar agora meditando sobre o que o Espírito Santo, utilizando agora a vida do rei Salomão, nos traz com grande lição para nós podermos entender e absorver tanta sabedoria que veio diretamente do alto através da vida do rei Salomão. Vamos lá então? Provérbios capítulo 10, deixa eu abrir aqui. Provérbios capítulo 10 vai estar nos dizendo assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, porém a justiça livra da morte. Os tesouros do ímpio de nada têm proveito, porém a justiça o livra da morte. Primeiro de tudo, nós entendemos que o salário do pecado é a morte. E aqui o rei Salomão já nos traz o quê? Para que nós possamos andar em justiça, sendo justificado pelo Senhor Jesus Cristo, ok. Mas nesse sentido aqui, está falando em uma outra justiça. Em você andar como um homem justo, sim. Aqui, não só pela questão de ser justificado em Cristo Jesus, né, de nós sermos santificados, justificados, selados com o Espírito Santo, vivificado, né, nos tornando uma nova criatura, mas nesse caso está falando realmente de você andar em justiça, em você ser um homem justo, porque está dizendo o seguinte: os tesouros do ímpio de nada têm proveito, mas a justiça do Senhor, aquele que anda em justiça, é livre da morte, ou seja, não está andando agora no pecado. O Senhor não deixa a alma do justo ter fome, mas rechaça o desejo dos ímpios. Ou seja, quando você agora é um homem justificado, a palavra do Senhor está falando: ei, a provisão vai chegar. Você tendo fé, a provisão sempre vai chegar na sua vida. Sempre haverá um alimento, sempre haverá alguma situação para que venha trazer agora alguém para prover na sua vida, ou que você mesmo possa estar provendo quando você puder. Então, olha só, no versículo 4 está dizendo aqui mais uma situação extremamente relevante. Provérbios capítulo 10, versículo 4 diz assim: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Ou seja, as mãos do justo acabam enriquecendo. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho de vergonha. Então, olha só, como é importante, né? O Senhor aqui está edificando e falando que o trabalho é digno e, inclusive, honroso agora perante a sua mãe e o seu pai. Agora, o versículo 6 está dizendo assim: ó, bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, o Senhor está dizendo o seguinte: ei, se você é justo, se você agora está andando em justiça, se você é um homem correto, se você é um homem que tem temor ao Senhor, se você é um homem que desvia-se do mal, você agora está sendo um homem sábio. Então, assim, bênçãos há sobre a cabeça dos justos. Então, ou seja, há uma bênção do Senhor, o próprio Senhor falando que tem uma bênção para a sua vida. No versículo 7 ele diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Então, ou seja, está falando aqui que a pessoa que anda agora, né, sendo um ímpio, ela haverá e passará sim por um processo de desonra na sua vida. O seu nome, por exemplo, apodrecerá, ou seja, não será uma pessoa lembrada, não será uma pessoa com galardões, o seu nome será um nome de vergonha, né? O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado.
Então, o primeiro princípio está dizendo o seguinte: o sábio de coração aceita os mandamentos, só aceita os mandamentos, só aceita a repreensão aquele que é sábio, porque aquele que é orgulhoso não aceita a repreensão do Senhor na nossa vida. Em todos os capítulos de Provérbios, a gente tem grandes lições que o Senhor está colocando aqui para nós. Agora está dizendo assim: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, quem anda em sinceridade anda seguro, ou seja, há uma segurança na vida dessa pessoa, há uma segurança no meio da tribulação, ele não vai estar sendo intimidado, mas agora o que diz a palavra no versículo 11? Mas a violência cobre a boca dos ímpios, ou seja, os ímpios já se fecham, por quê? Porque estão devendo com alguma situação. Nos lábios de quem tem entendimento se acha sabedoria, mas a vara é para as costas dos que não têm sabedoria. Então, olha só, vamos colocar aqui que o Senhor está dizendo: nos lábios de quem tem entendimento se acha sabedoria. Você acha sabedoria na boca de uma pessoa. Você é preenchido com a sabedoria dessa pessoa. Ao mesmo tempo, a pessoa, por exemplo, que não tem a sabedoria que vem do alto, ela acaba sofrendo. E aqui está dizendo, vara nas suas costas. Então está aqui de uma linguagem, né, muito figurativa, né, onde as pessoas realmente estão dizendo, onde o Espírito Santo está dizendo o seguinte: ei, você vai apanhar. Talvez não numa questão física, mas você vai apanhar da vida, talvez você vai apanhar de alguma situação. E talvez até mesmo naquela época, até mesmo física. Mas é importante você entender o contexto. Nos lábios de quem entendimento se acha sabedoria. Num tu acha sabedoria. No outro, por exemplo, que não tem, é vara, entende? Para as suas costas, ou seja, é desonra. O versículo 14 está dizendo assim: os sábios esconde a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. O sábio, automaticamente, ele vai estar retendo, ouvindo primeiro para depois estar falando. E isso traz uma condição de sabedoria na vida dessa pessoa. Automaticamente agora você vê, por exemplo, o tolo destruindo, falando e falando muitas coisas, né? Número 15 diz assim: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição do pobre é a sua pobreza. Então, ou seja, nós precisamos entender o que o Senhor está falando conosco. Olha o versículo 16. A obra do justo conduz à vida, e as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão faz errar. Então, você tem um caminho para gerar essa sabedoria, que é você entender e ouvir o quê? O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, ou seja, vida e vida é abundância para aquele que é corrigido, para aquele que aceita a instrução e a repreensão do Senhor. Mas o que abandona a repreensão vai estar errando. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Preste atenção, na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muito mais os tolos, por falta de entendimento, eles acabam morrendo. Ou seja, está falando aqui uma consideração à sabedoria, uma consideração a pessoas, por exemplo, que são instruídas pelo Espírito Santo, porque nós já entendemos que a sabedoria vem do alto. Então, a pessoa que é sábia, olha o que diz no versículo 19: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Ou seja, quando você consegue entender, quando você tem o freio na sua boca, você vai falar no momento correto. E nesse momento correto você fala, no outro momento você se cala. Então, diante disso, no versículo 22 de Provérbios capítulo 10, está dizendo assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor, ela enriquece. Por quê? Porque você se transformou em um homem sábio. Entende? Você está fugindo do mal. E agora o versículo 24 está dizendo o seguinte: o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo lhe será concedido. É a palavra do Senhor que está dizendo o seguinte: ei, o desejo do justo, do homem correto, ele vai ser concedido. Vai receber as bênçãos, vai receber os seus galardões no céu, mas vai receber seus galardões terrenos, porque está cumprindo o quê? Princípio.
E esse princípio, ele é extremamente importante para que nós possamos entender o que é realmente viver debaixo dessa proteção do Senhor. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Provérbios capítulo 10 e o versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias. Por que o temor do Senhor aumenta os dias? Porque você se torna um homem prudente. Porque você não se torna um homem agora escravo, por exemplo, do seu braço. As suas decisões são ancoradas, por exemplo, na direção da natureza de Cristo, uma nova natureza e não uma natureza terrena. Como isso é relevante para que nós possamos entender o que o Senhor está falando conosco. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para quem? Para os retos, mas ruína virá aos que praticam iniquidade. Aos que praticam iniquidade, aos que andam com os caminhos tortuosos. Nada mais, nada menos lhe espera, por exemplo, do que a iniquidade. Olha só, aos que praticam iniquidade, haverá o quê? Ruína. E aí você vai dizer o seguinte: poxa, mas eu vejo prosperando, eu vejo acontecendo. É a palavra do Senhor que está dizendo: cedo ou tarde essa pessoa cairá em ruína porque está sendo agora uma pessoa que não é justa. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Então, o caminho do Senhor é fortaleza para aquele que é reto no Senhor. O versículo 30: o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Você consegue entender, amados, o quão importante é você ser um homem com sabedoria, que tem freio na sua boca e que vai falar no momento correto, que vai agir no momento correto, que vai fazer as coisas no momento correto e não sendo escravo das suas emoções. Automaticamente essa pessoa terá uma grande colheita de grandes coisas positivas na sua vida para que possa estar avançando. Então, amados, esse é Provérbios capítulo 10, lições poderosas para nós que nos tornamos sábios em Cristo Jesus, vivificado através do seu sacrifício na cruz, que foi encravado na cruz para que o Espírito Santo viesse através da nossa confissão de fé, nós pudéssemos aceitar o Senhor Jesus Cristo e pudéssemos receber agora o Espírito Santo dentro de nós, sendo selado com o Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13, sendo vivificado, Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, sendo agora justificado, nos tornando justiça e nos tornando agora santos. Romanos capítulo 5 vai falar muito sobre isso. Então, olha só, com todo esse combo, nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. E isso nos aproxima da semelhança do Pai, de como nós vamos agir. E isso faz nós sermos homens sábios que agora guardam a nossa boca com freios para que nós possamos ser agora pessoas edificadores no reino e que nós possamos alcançar a riqueza em Cristo Jesus e automaticamente uma riqueza terrena e não uma ruína, porque essa é a palavra do Senhor. Isso não é filosofia, isso não é o pastor Fábio que está falando, mas sim é a palavra de Deus que está aqui, garantindo esse processo para nós. Então, nos vemos nos próximos capítulos e eu quero dizer novamente que é um grande prazer e uma grande honra nós estarmos juntos. Inscreva-se no canal e ajude a compartilhar as boas novas do reino. Um forte abraço.